Galera, o Vasco já está planejando a reformulação do elenco para a próxima temporada. Isso porque o Vasco tem planos diferentes para 2025. Entre esses planos é que um investidor compre a Sociedade Anônima de Futebol do Vasco. Esse investidor pode ser o grego Evangelos Marinakis, que possui um patrimônio bilionário de mais de 22 bilhões de reais aproximadamente, de reais não, de dólares, se não me engano, né? Então, o que aconteceria é que esse investidor grego estaria pensando em comprar a SAF do Vasco, e com isso o Vasco já planeja algumas reformulações para a próxima temporada. Chegadas e saídas devem acontecer, obviamente, mas 3 saídas já foram confirmadas pelo Vasco da Gama para a próxima temporada. O jogador Rossi, o jogador Galdames e o jogador Robert Rojas não vão permanecer no Vasco para 2025. O Galdames e o Rossi tiveram um desempenho muito abaixo do esperado no Vasco da Gama, né? Foi se criada uma expectativa nesses 2 jogadores para que eles pudessem render. O Rossi, principalmente por causa da sua primeira passagem pelo Vasco, que foi relativamente boa, e nesse retorno a São Januário, a torcida esperou que o Rossi fosse jogar bem, coisa que não aconteceu, assim mesmo com o Galdames. Então esses 2 jogadores já saíram do Vasco e vão ficar livres no mercado. Então, se o seu time estiver precisando aí de atacantes, de meio campo, Galdames e Rossi estão disponíveis no mercado de transferências, né? Aqui no Rio de Janeiro nenhum clube dos 4 grandes, né? Flamengo, Fluminense e o Botafogo, fez uma oferta para poder contratar o Rossi e o Galdames e não devem fazer. E o Robert Rojas, ele não fica livre no mercado porque ele pertence ao River Plate, ele estava emprestado ao Vasco e também ele vai ser devolvido ao clube argentino. Outro jogador que chegou cheio de expectativas e não correspondeu muito, não teve atuações, né? Zagueiro, ele é defensor e a expectativa é que ele fosse ficar como titular na zaga, não aconteceu, né? A dupla de zaga que mais atuou no Vasco basicamente nessa reta final de Campeonato Brasileiro foi Léo Pelé e Maicon, e acabou que o Robert Rojas não teve espaço no Clube Cruz Maltino, ou seja, ele não atuou, não rendeu e vai ser devolvido. O Vasco não vai ficar com o jogador. O Vasco também deve planejar algumas chegadas para a próxima temporada e alguns jogadores também devem ficar. Coutinho, por exemplo, pode ficar no Vasco. Um futuro indefinido é do Payet, jogador que não se sabe se vai permanecer no Vasco, se vai deixar a equipe Cruz Maltina. O futuro do Payet em relação ao Vasco ainda é uma indefinição, mas alguns jogadores como Coutinho, por exemplo, devem ficar. Verratti deve ficar também, né? Ele falou que, inclusive, quer se aposentar no Vasco. Então, o Vasco tem reformulações a fazer no elenco para a próxima temporada, já que vai disputar a Copa Sul-Americana de 2025, beleza? Por aqui eu ficando, curta, se inscreva, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau.